Vamos lá fazer nosso primeiro exercício sobre escalas termométricas. Esse é um exercício bem simples, que é simplesmente a gente aplicar as equações que a gente obteve nos vídeos passados para converter uma temperatura em escala Fahrenheit para a sua equivalente na escala Celsius. Então a questão é a seguinte: em um dia quente de verão em Nova York, os termômetros acusam 104 graus Fahrenheit. A quantos graus Celsius equivale a esta temperatura? Então, como eu falei, bem simples, bem direto, simplesmente é você saber converter 104 graus Fahrenheit para escala Celsius, né? Quanto equivale 104 graus Fahrenheit na escala Celsius? E aí eu fiz aqui, né, nosso diagrama mostrando as relações entre as duas escalas, tá? Coloquei no mesmo patamar aqui temperatura de fusão da água, tá certo? 0 graus Celsius na escala Celsius, 32 graus Fahrenheit na escala Fahrenheit. Isso aqui é a temperatura de fusão da água. Temperatura de ebulição da água na escala Celsius é 100 graus Celsius, na escala Fahrenheit 212 graus Fahrenheit, tá certo? E aqui no meio a gente tem a conversão que a gente quer fazer, né? A gente tem uma temperatura que é 104 graus Fahrenheit e a gente quer saber quanto isso equivale na escala Celsius. O que é que você pode fazer, que é o que eu vou mostrar no próximo slide, é simplesmente pegar 104 graus Fahrenheit, se você se lembra da equação de conversão, simplesmente jogar lá e obtém quanto é a temperatura equivalente na escala Celsius. Se você não se lembra, faz aquela relação que eu mostrei que vale para quaisquer duas escalas que você queira relacionar, tá certo? Temperatura que você tem menos temperatura do ponto de fusão dividido por temperatura do ponto de ebulição menos temperatura do ponto de fusão é igual à mesma relação na outra escala. Vai ficar Tc menos 0 dividido por 100 menos 0. Né? E aí você obtém, para qualquer escala e qualquer situação que for lhe apresentada, você consegue encontrar a relação de conversão sem ter que decorar, né? Memorizar nenhuma equação. Nesse caso aqui, né, eu quero converter 104 graus Fahrenheit para a escala Celsius. A primeira coisa que eu tenho que perceber, né, quando eu vou fazer essa conversão, é que as duas escalas elas não começam exatamente no mesmo número, né, no mesmo valor numérico em graus. Né? Perceba que aqui no nosso patamar, na parte de baixo, que é a temperatura do ponto de fusão da água, para a escala Fahrenheit eu tenho 32 graus e para a escala Celsius eu tenho 0 graus. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para transformar essa temperatura para a escala Celsius é descontar esse valor aqui que não tem na escala Celsius. Tá? Na escala Celsius, quando eu estou na temperatura de fusão, eu parto do zero. Né? E aqui eu já tenho uma vantagem que seria 32 unidades a mais do que na escala Celsius. Então, a primeira coisa da nossa conversão é pegar 104 e subtrair 32, tá? Isso porque eu estou querendo fazer a conversão, né, para a escala Celsius, que começa no zero. Então, eu tenho que descontar esse 32 graus. Então, vai fazer 104 menos 32, que vai dar 72. Depois que eu fizer isso, aí eu tenho que fazer um outro ajuste, que é o fato de que uma variação, né, se eu pegar aqui a diferença entre ponto de fusão na escala Fahrenheit e ponto de ebulição, eu tenho uma variação de 180 graus. E isso corresponde a uma variação de 100 graus na escala Celsius, tá certo? O que corresponde a dizer que 1 grau na escala Celsius está relacionado com 1,8 graus na escala Fahrenheit. Porque se eu quiser manter, né, esses pontos aqui, né, de mesma temperatura no mesmo patamar, então se eu fizer uma variação de 1 grau aqui na escala Celsius, eu vou ter que considerar que essa variação na escala Fahrenheit vai ser de 1,8 graus, tá certo? E exatamente se eu multiplicar por 100, né, esses dois fatores, vai dar uma relação de uma variação de 100 para uma variação de 180 graus, tá? Então, essa conversão envolve o quê? Uma subtração por 32 e depois eu tenho que, o resultado dessa subtração, eu tenho que dividir por 1,8 para tirar essa diferença, né, na variação das temperaturas nas duas escalas. Tá? Uma variação de 1 grau na escala Celsius está relacionado com a variação de 1,8 graus na escala Fahrenheit. E aí eu obtenho o resultado final, que é a mesma coisa de simplesmente utilizar essa equação aqui que eu obtive para vocês nos vídeos passados. Tá? Temperatura na escala Celsius é 5 nonos, que multiplica temperatura na escala Fahrenheit menos 32.
E aqui eu vou jogar a temperatura na escala Fahrenheit, que ele quer que eu converta a 104 graus Fahrenheit. Então vai ser aquela primeira operação que eu disse para vocês, né? 104 menos 32, vou ficar com 72. 72 eu vou ter que multiplicar por 5 dividido por 9, né? 5 nonos. Perceba que multiplicar por 5 nonos é a mesma coisa que dividir por 1,8. Tá? Se você fizer aí na sua calculadora, pegar 72 e multiplicar por 5 nonos, você vai ver que dá o mesmo resultado de pegar 72 e dividir por 1,8. Por quê? Porque a gente sabe que multiplicar por uma fração é a mesma coisa que dividir pelo inverso dela, né? Isso vem lá das divisões de fração. Como é que a gente divide de fração? A gente pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, se eu quiser pegar esse 72 e dividir ele por um fator, vai ser simplesmente essa fração invertida, tá? Vai ser 72 dividido por 9 dividido por 5. 9 dividido por 5 é exatamente 1,8, tá certo? Então, por isso que multiplicar 72 por 5 nonos é a mesma coisa de dividir por 1,8. E no final aí eu obtenho o resultado que uma temperatura de 104 graus Fahrenheit corresponde a 40 graus Celsius. É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo. Não se esquece de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos no canal. E até a próxima.